Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa, eu vou fazer a solução do exercício da aula 9, mas antes de eu começar, eu só queria pedir um feedback rapidinho de vocês. Se alguém tiver com alguma dúvida, se não estiver entendendo alguma parte de alguma aula minha, se quiser que eu mude alguma coisa no meu método de explicar ou nos slides, não sei. Se vocês puderem comentar ou, sei lá, me mandar uma DM no Instagram, que eu deixei aqui do ladinho. Ou até falar com o coordenador de alunos da sua sede, tá? Vai me ajudar bastante. Se tiver tudo bem, não precisa falar nada, tá? Mas só se você tiver, sei lá, com alguma dúvida e quiser interagir comigo. É isso. Vamos lá. No exercício 1, ele nos dá essas figuras aqui, e ele diz que para a gente calcular a área do polígono que está inscrito no círculo de raio 2 centímetros, tem que usar essa fórmula. E daí ele nos dá as afirmativas e pede para assinar quais são as corretas. Afirmativa número 1. As áreas do triângulo equilátero e do quadrado nessa sequência são respectivamente 3 raiz de 3 e 8. Tá, vamos usar essa fórmula aqui para resolver. O n é o número de lados do polígono, e esse 2π aqui, como ele está em radianos, é a mesma coisa que 360 graus, tá? Vamos lá substituir o n pelo 3, vai ficar lá 2 vezes 3, vezes o seno de 360, dividido por 3, que vai dar 6 vezes o seno de 120, que vai dar lá 6 vezes raiz de 3 sobre 2. Dividindo 6 pelo 2, a gente vai obter 3 raiz de 3, que é a área do triângulo equilátero. Para descobrir a área do quadrado, a gente vai usar a mesma fórmula, fazendo ali o mesmo esquema. Seno de 90 é 1, sendo assim, a área do quadrado é 8. Isso significa que a afirmativa 1 está correta. Alternativa número 2, ele pergunta a área de um polígono regular de 12 lados. Ele pergunta se é 12, né? Para a gente confirmar, a gente vai usar a mesma fórmula, o mesmo esquema. 2 vezes 12, 24. 360 por 12 vai dar 30. Seno de 30 é 1 sobre 2. 24 vezes 1 sobre 2 vai dar lá 12. Então, também está correta. A alternativa 3 diz que, à medida que n aumenta, o valor de A se aproxima de 4π. Vocês podem perceber que à medida que o número de lados do polígono aumenta, ele fica mais próximo da própria circunferência, ou seja, a área do polígono vai ser muito semelhante à área da própria circunferência, que como a gente sabe que é uma circunferência de raio 2, calculando aqui a área da circunferência, vai ter lá 4π, então sim, à medida que ele aumenta, o valor se aproxima de 4π. Também está correta. Sendo assim, a alternativa E, que as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Exercício número 2 diz que o quadrado ABCD está inscrito na circunferência, que tem raio de medida 2 raiz de 2, como mostra na figura, e os vértices E e F do quadrado EFGH pertencem ao lado CD e os vértices GH à circunferência. Assim, a medida do lado do quadrado EFGH é igual a. Tá. Primeiro aqui ele nos diz que o raio da circunferência é 2 raiz de 2, então aqui, do pontinho O até o pontinho B é 2 raiz de 2. Se a gente multiplicar por 2, a gente descobre que a diagonal desse quadrado vai ser 4 raiz de 2. Sabendo que a diagonal do quadrado vai ser 4 raiz de 2, fazendo ali o... igualando, né, a L raiz de 2, que é como você calcula a diagonal de um quadrado, a gente vai obter que o lado desse quadrado mede 4. Se a gente traçar uma linha imaginária aqui do ponto central da circunferência até um dos extremos, a gente vai perceber que aqui o valor do raio, né, que é a medida da linha, vai ser igual a metade do lado desse quadrado mais o valor x que a gente quer descobrir, certo? E agora, igualando isso, a gente consegue descobrir qual que é a medida de x, né? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, vezes 2 vai dar lá 2,8, passando esse 2 para o outro lado, a gente vai obter 0,8, que é a medida do lado aqui do quadrado EFGH, sendo assim a alternativa A. Exercício número 3 diz que um triângulo equilátero e um quadrado têm o mesmo perímetro. E ele diz que a medida do quadrado é 90. Então, a gente vai calcular o valor do perímetro, que vai dar lá 360,
e daí ele quer saber qual que é a medida do lado do triângulo equilátero. Como eles têm o mesmo perímetro, a gente vai pegar esse perímetro e dividir por 3, porque como é um triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Vai dar lá 120, alternativa C. Gente, o exercício 4, vocês devem ter percebido na apostila que ele é exatamente igual ao exercício 7 da mesma aula, e ele também é igual ao exercício 8 da aula 6. Então a resolução dele tá lá na aula 6. Então, se vocês, né, tiverem alguma dúvida ainda em relação a esse exercício, é só dar uma olhadinha lá na aula 6, é o exercício número 8, tá? A resolução tá lá. Aqui eu vou pular direto para o 5, que diz que uma circunferência está inscrita em um quadrado cuja diagonal mede 10 raiz de 2. E daí ele quer saber o comprimento dessa circunferência. A gente vai ter o quadrado e a circunferência dentro dele. Então, quer dizer que a medida do lado desse quadrado vai ser a mesma que a medida do diâmetro dessa circunferência. Como ele nos deu a diagonal, a gente pode descobrir quanto mede o lado desse quadrado. A gente pode fazer por Pitágoras ou igualando. Nesse caso aqui eu fiz por Pitágoras, mas eu tô pensando agora que dá pra fazer que nem eu fiz no exercício número 2, né? Igualar lá L raiz de 2 igual a 10 raiz de 2, que é a diagonal que ele nos deu, que a gente já descobre que o valor do lado é 10. Enfim, quando eu fiz os slides eu fiz por Pitágoras, então vai ficar aí. Sabendo o lado do quadrado, a gente sabe o valor do diâmetro da circunferência. Para descobrir o comprimento da circunferência, é só fazer lá 2 vezes π vezes r. Como o diâmetro é 10, o raio vai ser 5. Sendo assim, 10π é a medida do comprimento dessa circunferência, alternativa A. Exercício número 6 pede para a gente determinar o lado desse hexágono. Para fazer o exercício número 6, a gente tem que lembrar que. Ai, desculpa, gente. Que é a metade da distância entre os lados paralelos de um hexágono. Então, aqui, a metade, né, desse ponto até aqui, é equivalente à medida do apótema desse hexágono. E a fórmula do apótema vai ser essa daqui, né? O apótema é igual ao lado do hexágono vezes raiz de 3 sobre 2. A gente sabe que o valor do apótema, né, que o exercício deu pra gente aqui que o valor inteiro é 1, então o valor desse apótema vai ser meio, é 1 sobre 2, a gente vai igualar lá aquela fórmula para poder descobrir. Então, lá, cortando aqui os denominadores, a gente vai ficar com L raiz de 3 é igual a 1. L, então, vai ser igual a 1 sobre raiz de 3, fazendo o necessário aqui, né, que não pode deixar a raiz embaixo, vai ficar 3 raiz de 3, alternativa B. Tudo bem? Acho que foi meio confusa essa parte, né? Desculpa, galera. Exercício número 8. Considere um quadrado com 3 raiz de 2 centímetros de lado, inscrito em um círculo, como mostra a figura. O raio desse círculo mede em centímetros, tá? O raio vai ser o quê? Metade da diagonal deste quadrado, certo? A gente sabe que a diagonal é a mesma coisa que lado raiz de 2. Ele nos deu que o lado desse quadrado é 3 raiz de 2, então a gente vai multiplicar por raiz de 2, que vai dar lá 3 raiz de 4, mesma coisa que 3 vezes 2, 6. 6 é o quê? É a medida do diâmetro da circunferência, certo? Para a gente saber o raio, é só dividir por 2, que vai dar 3, alternativa D. Por hoje é isso, galera. Desculpa se ficou confuso numa parte. Eu tô meio nervosa hoje, eu acho. Tô falando bastante também, foi mal. Mas é isso aí, é hora de dar tchau. Espero que vocês estejam bem, se cuidem, lavem as mãos, usem máscara. E é isso aí, até semana que vem. Semana que vem não, né? Daqui 2 semanas agora. Grande beijo.